Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber, para a gente bater um papo bem agradável, Dr. Marcos Medeiros, especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologista. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, Dr. Marcos, e creio que o telespectador poderá aproveitar bastante o que vamos falar hoje, porque na realidade o assunto mama é um assunto que sempre chama bastante atenção, desperta muita atenção em nossas mulheres e mais do que nunca há necessidade que elas possam entender um pouco o que se passa com a sua mama. Por isso, doutor Marcos, senhor que é especialista em ginecologia, obstetrícia, mastologista, atua aqui em Tubarão, sim. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, né? Exatamente. E eu gostaria de saber, primeiro porque se fala muito assim, o que é, quem trabalha com a mama, um médico que atua na área da mama, é conhecido como mastologista. Exato. Como que você poderia definir isso para nós, para que os telespectadores pudessem entender melhor? Então, a especialidade mastologia nada mais é que um médico especialista que atua na glândula mamária, né? Em todas as patologias da glândula. Então, o mastologista ele é responsável em prevenir doenças, né? Diagnosticá-las e tratá-las. Então, a gente tem essa visão que mastologia só trata câncer de mama? Não. Trata doenças benignas da mama e também o câncer de mama. É uma especialidade relativamente nova, né? Então, às vezes, o público em geral às vezes não tem conhecimento do mastologista, da especialidade, mas tem a sua importância exatamente porque o câncer de mama é muito prevalente na mulher brasileira, né? Na mulher em todos os sentidos, é o principal câncer da mulher, né? Mas antes da gente entrar nas doenças, eu queria saber um pouquinho sobre a fisiologia, sobre a anatomia da mama. Sim. Para que as mulheres possam entender, até os próprios homens, entender um pouquinho sobre este órgão tão importante para nós, que é a mama feminina. Como é que é a sua anatomia, a sua fisiologia, para que serve a mama? Sim. A mama, então, a sua anatomia, ela consiste basicamente, né, o tecido fibroglandular, no caso, os lóbulos mamários e os ductos. Nada mais é que o lóbulo, o responsável ali pela produção, armazenamento do leite, e os ductos seria como se fosse o cano, né, que leva esse leite até o bico do peito. Então, a glândula mamária, na verdade, é uma glândula modificada para a produção do leite. Quando a mulher engravida, então, é uma glândula responsável pela produção, armazenamento do leite, para que depois da gestação, né, fazer todo esse processo da amamentação. Então, é uma glândula modificada, né, do corpo da mulher, e o homem também possui essa glândula, né? A glândula mamária não é uma exclusividade da mulher. Acontece que nas mulheres essa glândula se desenvolve, e, em geral nos homens não se desenvolve, né? Ela não é desenvolvida nos homens, mas não quer dizer que o homem não a tenha, né? O homem tem glândula mamária também. Né? Ótimo. Eu gostaria de saber também, porque os telespectadores estão nos acompanhando, a mama pode ser sede também de processo inflamatório? Com certeza, né? O processo inflamatório infeccioso, principalmente, né? O que a gente chama de mastite, né? A mama é um sítio comum desse processo infeccioso, principalmente no período puerperal ali. Então, a paciente engravidou, está naquela fase de lactação, é um período muito comum de ter essa afecção, né?
que seria essa mastite puerperal, que é o período mais prevalente aí desse tipo de infecção na mama. Só que existem outras causas, então a inflamação, a infecção na mama não vai só ocorrer quando a paciente está amamentando. Então, existe mastite, infecção mamária, fora desse período da amamentação. Então, às vezes, pacientes que fumam bastante têm uma predisposição a ter mastite, por um ou outro motivo, mas essa mastite pode ocorrer com frequência. Tuberculose, outras doenças podem também ter essa afecção na mama. Existe mastite autoimune, que às vezes o tratamento não é com antibiótico, é com outro tipo. Então, o próprio organismo produz aquela afecção mamária. Então, é um sítio comum de infecção, sim, a mama, e deve ser tratado. Sempre o especialista deve dar uma avaliada, porque às vezes esse processo inflamatório infeccioso pode ser confundido com algum tipo de câncer. Então, tem tipos de câncer que se apresentam com essa forma, mascaram uma infecção que na realidade não é, e daí a paciente acaba tratando com antibiótico e não melhora, e na verdade, às vezes já é um câncer que está se instalando ali. Então, é um sítio comum de infecção, mas tem que sempre ter um diagnóstico diferencial aí que às vezes pode ser um câncer se instalando ali, né? Muito bem. Bem explicado isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, porque a gente que é médico trabalha aí, nós temos uma clínica sempre de imagem, e esses casos de trauma da mama, quando a mulher bate a mama, porque muitas vezes o pessoal chega preocupado, aqui pode desenvolver um tumor, pode desenvolver realmente algumas complicações podem ocorrer. Mas qual é a sua experiência nesse sentido, com trauma? A mama, como você havia perguntado ali, da anatomia mamária, além dali do lóbulo e dos ductos, logicamente, tem vasos sanguíneos e tem o tecido gorduroso. Então, a mama tem bastante gordura, né? E um trauma na mama pode gerar um hematoma, então um vasinho daquele ser lesionado e formar um hematoma na mama. Como tem muita gordura, às vezes aquele trauma cicatriza de uma forma que a gente chama de esteatonecrose, que na verdade é uma nodulação que se forma, mas nada mais é do que uma nodulação benigna, então é uma cicatriz. Essa história de que o trauma pode favorecer o aparecimento do câncer, isso não acontece. O que acontece em geral às vezes a mulher está cuidando do filho, brincando com o filho às vezes bate na mama, aquela situação provoca ela a, às vezes, palpar a mama e ali notar uma nodulação que ela, porventura, antes não havia percebido, e ali a gente vai atrás na investigação, diagnóstico, e acaba diagnosticando um câncer que não havia sido percebido pela mulher antes. Mas o trauma em si, ele não causa câncer, né? Ele pode causar uma nodulação como uma forma de cicatriz, né? Mas não que ele vá gerar um câncer na mulher. Muito bem. Outro assunto que eu gostaria de saber, que muitas vezes preocupa a mulher, é a secreção mamilar. Qual é a importância da secreção, muitas vezes espontânea, da mulher pelo mamilo, que suja o sutiã muitas vezes? Que tipo de secreção pode trazer maior preocupação para a mulher? Então, a descarga papilar, no caso, a saída de líquido do mamilo, né, do bico do peito, é um dos sintomas que a gente avalia na mastologia. Então, ele pode ter a característica benigna, então de doença do bem, que não vai gerar nenhuma preocupação para a gente, mas também tem algumas descargas que podem ter uma situação mais preocupante e a gente ficar mais atento ao sintoma. Como tu bem falou, a descarga papilar que mais chama a atenção, que às vezes nos preocupa e a gente acaba investigando, é aquela descarga papilar espontânea. Então, não é aquela descarga que então sai líquido do bico do peito, que a paciente não precisa apertar para sair. Então, ela sai espontaneamente, né? Em geral, de uma mama só, de um ducto, isso a gente consegue avaliar no exame físico, e de coloração sanguinolenta, então normalmente sangue que sai do bico do peito, ou às vezes um líquido muito clarinho.
Em geral, a descarga papilar, que é aquela multicolorida, mais escurecida, que sai das duas mamas, que só sai quando aperta, essa não tem relação, em geral, com nenhuma doença maligna. Mesmo tendo essa descarga papilar, a saída do líquido do bico do peito, com sangue, sendo espontânea, mas é um sintoma que a gente vai atrás e vai chegar um diagnóstico de câncer na minoria dos casos. Então, assim, a minoria dos casos de câncer vão evoluir com sintoma com descarga papilar sanguinolenta. Tanto é que a principal causa de descarga papilar com saída de sangue nem é o câncer, né? É uma situação benigna que é o papiloma intraductal, né? Então, assim, é um sintoma que merece a nossa atenção, dependendo como for, espontânea, sanguinolenta, mas não necessariamente que isso é uma doença maligna que está ocorrendo no corpo da mulher. Então, precisa ser investigado, mas pode sim estar relacionado, mas não é para gerar um alarde, uma preocupação extrema, né? Isso. Algumas mulheres têm o hábito de diariamente ficar comprimindo o mamilo. Isso pode causar um estímulo, na realidade. Exatamente, né? Exatamente. Então, é o que eu sempre digo para as pacientes. Às vezes elas vêm procurar, a gente avalia, a descarga é benigna, e ela diz, só ocorre quando eu aperto aqui. Isso. Eu falo, para de apertar, porque não vai aparecer mais. Exatamente. Senão vai estimular e cada vez mais... Isso a gente não está falando do leite, da galactorreia. Está falando da descarga pura e simplesmente. Isso. Se for leite, é a mesma coisa. Quanto mais estímulo, mais produção. Então... É só não apertar. Quando tem essa característica do bem, não precisa se preocupar, Ótimo. né? Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos já.